Quando olhas para o último ano da tua vida comunitária, da tua fé, da tua relação com Deus, o que é que tu vês? Se calhar foi um ano cheio de coisas, encontros, reuniões, momentos fortes de oração, secas, rotinas, quedas e recomeços. Mas no meio disto tudo há uma pergunta que vale a pena fazer com calma. Depois deste último ano, o que é que o Senhor espera de mim, agora que me preparo para começar de novo? Pode ser que tenhas recebido inspirações muito concretas, mais fidelidade à oração, uma mudança na forma como falas com o teu marido ou com a tua mulher, mais paciência com os filhos, decisões no trabalho, mudanças de atitude na comunidade. Ou então, talvez não. Talvez não tenhas nada assim tão concreto, mas que sintas apenas uma intuição. Deus está a puxar-me mais longe, quer-me levar a outra maneira de viver a fé. Imagina que paramos agora um minuto em silêncio, sem pressas, sem ruído, e deixamos esta pergunta ecoar. Senhor, depois deste ano, o que esperas de mim? Talvez não consigas pôr logo em palavras, mas já é importante abrir espaço dentro de ti para esta escuta, porque Deus não está apenas interessado em corrigir aqui e ali pequenas coisas, Ele está a conduzir-te com paciência e firmeza ao longo da tua história. Há um fio condutor, um fio vermelho, um caminho que Ele quer fazer contigo. E hoje a proposta é olharmos juntos para este fio condutor. Não tanto para os detalhes do dia a dia, mas para o projeto do fundo de Deus sobre a tua vida. No ano passado, faz agora um ano, o Paulo Araújo deu um tema que provavelmente ainda guardas na tua memória: render-se a Deus. O tema de hoje é viver como filho e filha de Deus. No entanto, vamos começar por recordar o tema que ouvimos no ano passado, em dezembro. Render-se a Deus. O Paulo Araújo dizia-nos que render-nos a Deus não é uma ideia estranha ou complicada. É, no fundo, dizer com o coração inteiro: Senhor, eu deixo-te lutar contra ti. Confio em ti. Toma conta da minha vida. É um mistério em que somos chamados a entrar com o coração, deixar-nos amar, entregar-nos, abandonar-nos nas mãos do Pai. Recordava-nos ele, na altura, que podemos usar várias palavras: render-nos a Deus, entregar-nos à sua vontade. A palavra render-me faz lembrar uma batalha. Alguém que levanta a bandeira branca e diz: eu rendo-me, já não quero lutar. E muitas vezes é exatamente isso que acontece entre nós e Deus. Lutamos contra Ele com os nossos planos, os nossos timings, as nossas ideias, a nossa vontade. Queremos que Ele assine por baixo aquilo que nós já decidimos. E Deus, que é um verdadeiro gentleman, não se impõe. Se eu quiser reinar, Ele deixa-me reinar. Mas então é Ele que já não reina. E dizia Ele, na altura, que antes de falar de nós, vale a pena lembrar: Jesus é Rei. Não um rei qualquer com coroa de ouro, trono de luxo e cetro brilhante, mas um rei com coroa de espinhos, com um manto de zombaria, uma cana como cetro e a cruz como trono. Do alto da cruz, ele é elevado e atrai todos a si. O reino de Deus é o lugar onde Deus reina. E a grande pergunta é: esse reino passa por mim? Jesus é Rei, sim. Mas é o meu Rei? É Ele quem manda no meu coração, nas minhas decisões, na minha maneira de ver a vida? Ou então sou eu o Rei sentado no trono da minha própria vida? Render-me a Deus começa por aqui. Reconhecer que só pode haver um Rei. Ou reina Ele, ou reino eu. E quando eu quero controlar tudo, quando agarro a vida com medo de perder o controlo, não sobra espaço para Deus. E ao mesmo tempo eu não sou capaz de andar sobre as águas, como Pedro naquele episódio do Evangelho. Pedro sabia remar, sabia nadar, tinha experiência de pescador, mas não sabia caminhar sobre as ondas. E foi preciso fazer um pedido de confiança: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo sobre as águas. Ele não se limitou a fazer planos: este ano vou ser melhor, vou ultrapassar todos os medos. Não. Ele fez um pedido e deixou que Jesus agisse.
E é por isso que muitas vezes nos é proposto transformar propósitos em pedidos. Em vez de dizer eu vou conseguir, eu vou mudar, eu vou ser santo, dizer antes, Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro. Faz de mim aquilo que eu não consigo fazer sozinho. Isto é, render-se, entregar o controle, parar de tentar salvar-me pelas minhas próprias forças, deixar que Deus seja Deus da minha vida. E o Paulo Araújo perguntava-nos, nessa altura, porque é que isto é tão importante para viver hoje como cristão. E dizia ele, porque sem esta entrega, Deus só faz o que pode em nós. Não porque lhe falte poder, mas porque Ele respeita a nossa liberdade. Se eu não me dou, Ele não força a porta. Ele inspira, chama, toca, mas não se impõe. Quando me rendo, quando digo com verdade, Senhor, eu confio em Ti, toma a minha vida, eu dou-lhe autorização para agir em profundidade. E a partir daí, Ele pode transformar a forma como penso, como sinto, como decido. São Paulo fala disso quando convida a transformar a maneira de pensar, para aprendermos a reconhecer a vontade de Deus, o que é bom e perfeito. Romanos 12, versículo 2. E ele lembrava-nos que isto não é fácil, há obstáculos, e um deles é o medo. Quantas decisões são movidas pelo medo? Medo de perder, de sofrer, de falhar, de ser rejeitado, não ter dinheiro suficiente, não ter tudo controlado. E, no entanto, Deus repete tantas vezes, não tenhas medo. O Paulo Araújo dizia que era 365. Eu fui confirmar e aparentemente são 192. Ele promete estar connosco no meio das águas e do fogo. Isaías 43. Render-me é dizer, Senhor, eu tenho medo, mas escolho agir como se confiasse em Ti. Caminho na Tua palavra, mesmo tremendo. E dizia o Paulo Araújo que outro obstáculo é o orgulho, o apego às minhas ideias, aos meus projetos, ao tem que ser à minha maneira. E às vezes Deus mostra-nos, pela experiência, que os momentos mais ricos da nossa vida não foram aqueles que nós planeamos, mas aqueles que Ele conduziu fora dos nossos planos. E quantas histórias e testemunhos começaram, que nós ouvimos e começam com tudo correu ao contrário do que eu queria. E ainda bem que foi assim. No entanto, é duro admitir que eu não sei tudo, que não vejo tudo, que muitas vezes as minhas ideias até são boas, mas não são o tempo nem o modo de Deus. E depois há também o apego às seguranças humanas, o dinheiro, o emprego, o estatuto, a imagem, aquilo que os outros pensam. Preferimos muitas vezes um pássaro na mão a arriscar um passo na fé. Mas a fé concreta passa muitas vezes por escolhas muito simples. Rezar quando não há tempo, dar quando não sobra, descansar quando a tentação é querer controlar tudo. É dizer na prática, Senhor, eu faço a minha parte, mas confio que és Tu que constróis a casa. Salmo 127. Então, como viver esta rendição na prática? Paulo Araújo apontava-nos vários caminhos. Antes de mais, com uma relação pessoal com Jesus. Eu confio em quem conheço. Se eu não rezo, se não falo com Deus, se não escuto a Sua palavra, como é que vou confiar que a vontade dele é melhor do que a minha? É na oração simples, honesta, que o coração se vai abrindo para esta entrega. Jesus, eu confio em Ti. Não percebo tudo, mas confio. Depois é essencial conhecer e recordar as promessas de Deus. E a Bíblia está cheia de promessas que sustentam o nosso abandono. Quando tudo está difícil, posso repetir, sei que os sofrimentos de agora não têm comparação com a glória que se há de manifestar. Romanos 8, versículo 18. Sei que Deus faz tudo contribuir para o bem daqueles que o amam. Romanos 8, versículo 28. E isto não é sentimento, é certeza. Quando reclamo estas promessas, não estou a exigir a Deus, mas a lembrar-me do que Ele já disse e a segurar-me na palavra de Deus. Render-me a Deus é também um ato concreto e renovado. Há um momento em que cada um, de forma consciente, diz, Senhor, eu dou-te a minha vida, eu rendo-me a Ti. Tal como num casamento, há um dia em que se diz sim, de uma vez para sempre.
Mas depois esse sim precisa ser renovado todos os dias em gestos e palavras. Também a nossa entrega a Deus precisa ser renovada muitas vezes ao longo do dia. Jesus, eu confio em Ti. Faça o que Tu quiseres. Toma conta disto. E não fazemos este caminho sozinhos. Deus dá-nos os sacramentos, em especial a Eucaristia e a reconciliação, para nos alimentar e levantar quando caímos. Dá-nos também os irmãos que rezam connosco e por nós, que nos corrigem quando voltamos ao eu é que sei, que nos lembram, olha, estás a tentar controlar tudo outra vez. E o que é que acontece quando nos rendemos a Deus? Abrimos espaço para que a graça atue a sério. O Espírito Santo começa a formar em nós o coração de Jesus. Mais amor, mais alegria, mais paz, mais paciência, mais bondade, mais domínio próprio. As circunstâncias podem não mudar de imediato, mas nós mudamos por dentro. No meio das dificuldades nasce uma paz estranha e profunda, uma força que não é nossa, uma alegria que não depende das notícias do dia. E isso nota-se. As pessoas à nossa volta começam a perguntar como é que aguentas, como é que consegues ver as coisas assim? E a resposta simples é, não sou eu, é Deus em mim. Eu limitei-me a deixar que Ele fosse Deus. Render-se a Deus não é desistir da vida, nem cruzar os braços. É o contrário. É entregar-lhe tudo para que Ele possa fazer em nós muito mais do que aquilo que nós conseguimos sozinhos. É dizer com verdade e com paz, Senhor, eu rendo-me. Toma a minha vida, faz em mim a Tua vontade. Eu confio em Ti. Como dissemos, o tema de hoje é viver como filho e filha de Deus. Deus não quer fazer de ti um bom cristão. A ideia central deste ensinamento pode resumir-se numa frase que, à primeira vista, até pode chocar um bocadinho. Deus não quer fazer de ti um bom cristão. Ele quer fazer de ti um filho, uma filha de Deus. Ouve outra vez, devagar. Deus não quer fazer de ti um bom cristão. Ele quer fazer de ti um filho, uma filha de Deus. Nós muitas vezes confundimos estas duas coisas. Pensamos que o objetivo de Deus é que eu seja uma espécie de cristão correto. Vou à missa, cumpro os mandamentos, não mato, não roubo, dou umas coisas à Cáritas, confesso-me de vez em quando, dou o dízimo, estou presente na maioria das reuniões de fraternidade, tento ser boa pessoa e pronto, está feito. Claro que tudo isto é bom. O bom cristão, no sentido simples, é aquele que tenta cumprir os mandamentos, viver de forma honesta, evitar o pecado, fazer o bem quando pode. No Evangelho, quando o jovem rico se aproxima de Jesus e lhe diz que sempre cumpriu os mandamentos, desde a juventude, o texto diz algo muito bonito. Jesus olhou para ele e amou-o. Ou seja, Jesus não desvaloriza a obediência, a fidelidade, o esforço sincero. Ele olha e ama. Mas depois Jesus faz-lhe uma proposta que vai mais longe. Falta-te uma coisa. Vem e segue-me. E é aqui que se percebe a diferença entre ser apenas um bom cristão e viver como filho. O bom cristão vive sobretudo na lógica da observância. Faço o que é suposto, cumpro as normas, estou em regra. O filho ou a filha, sim, também cumpre os mandamentos. Jesus próprio disse, não vim abolir a lei, mas cumpri-la. Mas o que o move no fundo não é tanta regra, é a relação. O centro da vida do filho não é a lista de coisas que faz ou não faz. É a relação de confiança, intimidade, amizade com o pai. O filho não vive a partir de um manual de instruções. Vive a partir de um coração que sabe. Eu sou amado. Eu pertenço. Eu tenho o pai.
Ponto número 2. O filho mais velho, imagem de bonzinho, que não vive como filho, talvez a melhor imagem de bom cristão, seja o filho mais velho da parábola do filho pródigo. Ele não fugiu, não gastou a herança, não se destruiu em vícios. Ficou em casa, trabalhou, foi fiel, obedeceu ao pai. Por fora, impecável. Mas quando o irmão regressa e faz festa, o pai faz festa e ele explode, queixa-se, compara, sente que isto é injusto. No fundo, o que é que vem aí de cima é isto. Ele nunca viveu verdadeiramente como filho. Viveu como servo de luxo, servo premium, como quem compra, faz, aguenta. Mas por dentro está cheio de ressentimento. E a resposta do pai é que é uma ternura impressionante. Meu filho, tu estás sempre comigo. E tudo que é meu é teu. Esta frase é, na realidade, um retrato da relação entre Jesus e entre o Pai. E a consequência de Jesus. Eu estou sempre com o Pai e tudo o que é do Pai é meu. Eu penso é que Deus quer que tu entres nesta mesma lógica. Hoje Deus diz-te, meu filho, minha filha, tu estás sempre comigo. Tudo que é meu é teu. O problema é que muitas vezes nós não acreditamos nisso. Ou então até acreditamos com a cabeça, mas o coração vive como se fôssemos órfãos, sozinhos, entregues a nós próprios, a ter de controlar tudo. Deus não quer só servos, quer colaboradores, confidentes, amigos. Deus não quer apenas que tu sigas regras, que peças ajuda quando precisas, que tentes não pecar. Tudo isso faz parte, mas não chega. Ele quer associar-te ao que Ele faz no mundo. Quer tornar-te seu colaborador, seu confidente, seu amigo. Na Bíblia vemos isto repetidas vezes. Com Abraão, por exemplo, há um momento em que Deus se prepara para punir Sodoma e Gomorra. E o texto põe em Deus esta pergunta: esconderei eu a Abraão o que vou fazer? É como se Deus estivesse a dizer: ele é meu amigo, meu aliado, não posso deixar de o envolver. No Evangelho de João, Jesus diz aos discípulos: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Chamo-vos amigos. João 15. E noutra passagem, ainda mais surpreendente, quem acredita em mim fará as obras que eu faço e fará ainda maiores. Se lermos isto a sério, é vertiginoso. Jesus não nos vê como figurantes num grande filme, onde ele é o único protagonista. Ele quer realmente envolver-nos, confiar-nos coisas, agir connosco e através de nós. Deus confia em ti mais do que tu ousas confiar nele. Viver como filho muda a forma como olhas para a igreja. Se começas a viver como filho ou filha, e não apenas como praticante, muitas coisas mudam por dentro. A igreja deixa de ser apenas o sítio onde vou à missa, ou a paróquia do meu bairro, ou então o padre que eu gosto ou que não gosto. A igreja torna-se casa, torna-se família. É a minha comunidade, o meu parco. Não no sentido de posse, mas de pertença. Se viver como filho, a missão da igreja deixa de ser coisa do padre e passa a ser também minha responsabilidade. As pessoas que encontrou, sobretudo as que estão afastadas de Deus, já não são apenas gente complicada, tornam-se motivo de oração, de intercessão, de cuidado. Deixou de reclamar tendo da igreja e passo a perguntar mais. Senhor, o que queres fazer comigo para servir esta igreja que é minha mãe?
Ser filho de Deus leva-me a amar a igreja não como um serviço que consumo, mas como família a qual pertenço. Isto pode parecer bonito, mas muito abstrato. Então vamos ao concreto. A vida, como filho de Deus, começa com um duplo movimento interior. Deixar-me ouvir, tu és o meu filho amado. No batismo de Jesus, quando ele sai da água, o Pai faz ouvir uma voz. Tu és o meu filho muito amado. Em ti pus todo o meu agrado. Aquilo que aconteceu ali, com Jesus, é de forma misteriosa o que acontece também conosco no nosso batismo. Deus pronuncia sobre nós esta palavra. Tu és o meu filho, minha filha amada. São Paulo dirá que é o próprio Espírito Santo que testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Ou seja, não é só uma ideia bonita da catequese. É uma experiência interior, uma certeza que o Espírito vai escrevendo, devagarinho, no coração. Responder Abba, Pai. Depois há o movimento de resposta. Jesus, quando os discípulos o veem rezar e ficam tocados por aquela intimidade, pedem-lhe: Senhor, ensina-nos a rezar. E ele responde, dando-lhes um nome para Deus. Quando rezardes, dizei Pai, Pai Nosso. Em aramaico, Jesus dizia Abba, uma palavra muito próxima, algo como papá. São Paulo retoma isto. Recebestes um Espírito que vos torna filhos adotivos, pelo qual clamamos Abba, Pai. Portanto, a vida cristã é, no fundo, como uma respiração. Deus diz ao teu coração: meu filho amado, minha filha amada. E tu respondes: Abba, Pai. Se quiseres, podes até imaginar isto como um exercício. Inspira, meu filho amado. Expira, Abba, Pai. Mas mais do que o gesto físico, é uma atitude interior. Deixar que ao longo do dia a tua relação com Deus se enraize nesta verdade simples. Mas há um problema. Muitas vezes vivemos como órfãos. Agora, sejamos honestos, mesmo sabendo tudo isto, muitas vezes não vivemos assim. Temos o batismo, ouvimos o Evangelho, até falamos destas coisas, mas quando chega a hora da verdade, voltamos a agir como se estivéssemos sozinhos. É como se uma parte de nós acreditasse que Deus é Pai, mas outra parte funcionasse no dia a dia como órfão. Se eu não controlar, ninguém controla. Ou dizemos assim, isto é comigo, Deus tem coisas mais importantes com que se preocupar. Outras vezes, não vou incomodar Deus com problemas pequeninos. Ou então, no fundo, estou por minha conta. Para nos ajudarmos a perceber isto, vale a pena identificar alguns sinais de bordo que mostram que estamos a resvalar da posição de filho para a posição de órfãos. Temos um medo permanente. Não falo do medo saudável, aquele reflexo que nos faz fugir de um carro que vem com excesso de velocidade ou de ter cuidado com o fogo. Isto é normal, é bom. Falo de um estado interior de medo, uma espécie de clima de fundo. Ansiedade constante, pressentimento de que algo vai correr mal, incapacidade de confiar no futuro. Quando isto se instala, normalmente é porque deixamos de nos apoiar em Deus como Pai. Começamos a calcular todo sozinho, a fazer cenários, a entrar em espirais de ansiedade. A palavra de Deus responde isto com uma clareza
desaramente. Não recebeste um espírito de escravos para recair no medo, mas o espírito que vos torna filhos adotivos e pelo qual clamamos, Abba, Pai. Às vezes basta parar, fechar os olhos um instante e dizer: creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Pode parecer pouco, mas rezar isto com coração, lentamente, é uma forma concreta de te reposicionar como filho. Insegurança e incapacidade de viver o mundo. Isto é outro sinal, a dificuldade de viver o presente. A cabeça está sempre em amanhã. Amanhã outras contas, amanhã o trabalho, amanhã a saúde, amanhã os filhos, amanhã a reforma. Claro, é bom prever, organizar, ser prudente. Mas uma linha que às vezes ultrapassamos. Deixamos de viver este momento e passamos a habitar sempre no medo do que virá. Jesus diz: não vos preocupeis com o dia de amanhã. O dia de amanhã tratará de si mesmo. A cada dia basta o seu cuidado. Quem sabe que tem um pai pode viver o hoje, sem ser escravo do amanhã. Não é irresponsabilidade, é confiança. Também há uma culpa que vem de Deus. É a consciência saudável de termos errado, que nos leva à confissão, ao arrependimento, à reconciliação. Mas há outra culpa que não vem de Deus. Uma acusação permanente. Uma voz interior que repete: não prestas, nunca chegas lá. Deus já está farto de ti. Quando vivemos sob esse peso constante, estamos a confundir Deus com um chefe severo ou com um juiz implacável. Deixamos de viver como filhos e passamos a viver como réus. Santa Teresinha do Menino Jesus tem uma frase impressionante. Ela diz mais ou menos isto: se tivesse cometido todos os crimes possíveis, não deixaria de ter a mesma confiança, porque sei que toda essa multidão de faltas é como uma gota de água num braseiro ardente. Repara, não é que o pecado não tenha importância, mas Santa Teresinha descobriu algo mais forte: o amor de Deus, como um braseiro tão intenso que as nossas misérias, quando lançadas lá, não o apagam, são consumidas. O filho pródigo, quando volta, diz: já não sou digno de ser chamado teu filho. Santa Teresinha, pelo contrário, diz: mesmo se eu tivesse feito tudo de mal, continuaria a confiar. Isto é a maturidade da fé. Outra pista: quando passamos a vida a comparar-nos com os outros, a invejar os dons e as graças dos outros, a criticar, a desvalorizar, a procurar ser vistos, a ter necessidade constante de aplauso. Tudo isto costuma nascer de um lugar interior, onde ainda não ouvimos verdadeiramente Deus dizer: tu és o meu filho bem-amado, em ti pus todo o meu amor. Quando falta esta raiz, tentamos compensar de mil maneiras. Por fim, aquele estado em que nada chega, nada é suficiente. Estamos sempre a reclamar. Falta isto, falta aquilo, Deus não me dá, os outros não fazem, a vida é injusta. A palavra de Deus responde-se com simplicidade desarmante. O vosso Pai Celeste sabe bem do que precisais. Viver como filho é aprender a confiar nesta frase, mesmo quando não vemos imediatamente o resultado. Mas onde é que isto tudo começou? O trauma do pecado original
Se quisermos ir ainda mais fundo, podemos perguntar: de onde vem esta dificuldade em confiar? Por que é tão mais fácil ter medo do que de descansar? A Bíblia responde, contando a história do pecado original. Antes da queda, Adão e Eva viviam numa relação simples com Deus. Confiança, proximidade, transparência. Depois, tudo se torce. Entra a desconfiança, a vergonha, o medo. Eles escondem-se, culpam-se um ao outro, deixam de ver Deus como Pai e começam a vê-lo quase como ameaça. É como se a humanidade tivesse sofrido ali uma espécie de trauma de base que tocou todas as células do nosso ser. Passamos da confiança à desconfiança, da filiação à sensação de orfandade, da proximidade à fuga. Desde então, todos nós nascemos com esta tendência: desconfiar, controlar, guardar, proteger-nos. A fé, a confiança, a entrega não são espontâneas, são um caminho. A vida cristã, no fundo, é um processo lento de reeducar o coração, de nos deixarmos curar deste traumatismo interior até voltarmos à confiança simples dos filhos. Agora a boa notícia. Deus não desiste. Pelo contrário, Ele vem ao nosso encontro em Jesus. Dá-nos o Espírito Santo, entrega-nos a Igreja, os sacramentos, a Sua Palavra e, sobretudo, repete incansavelmente: Tu és o meu filho, minha filha, confia em mim. Há uma imagem divertida e muito concreta para explicar isto. Alguns arqueólogos encontraram há alguns anos um manuscrito antigo com uma receita para fazer pepinos em conserva, os famosos cornichons franceses, da zona do Médio Oriente. Esta receita é de cerca do século I a.C. Na receita, para explicar que o pepino tinha de ficar imerso no vinagre durante bastante tempo, usava-se a palavra grega baptizem, batizar. Ou seja, para um pepino se transformar realmente num cornichon, não basta molhá-lo um bocadinho no vinagre e tirar. Tem de ficar lá dentro semanas, até ficar completamente impregnado. Com a nossa vida espiritual é muito parecido. O nosso batismo sacramental aconteceu uma vez. Mas para que a nossa mentalidade mude, para que o nosso ADN do coração seja reprogramado, precisamos de ser mergulhados repetidamente no amor de Deus. De manhã, ao meio-dia, à noite, nas pequenas decisões, nas grandes crises. O contacto frequente com a bondade de Deus vai, pouco a pouco, desfazendo os reflexos de desconfiança e instalando novos reflexos de confiança. Não é magia, é relação. É como numa família. Uma criança aprende a confiar nos pais porque dia após dia, ano após ano, experimenta que os pais cuidam, que não a abandonam, que estão lá quando cai, que a ajudam a levantar-se. É assim também com Deus. Quanto mais experiências concretas formos fazendo da fidelidade dele, mais espontaneamente se torna a rezar como filhos. Jesus diz: Pedi e dar-se-vos-á. Procurai e encontrareis. Batei e hão de abrir-vos. Ele quer mesmo que experimentemos que o Pai responde. Se tivéssemos de escolher uma palavra para descrever a atitude interior do filho, talvez fosse esta: abandono. Não é desistência, não é
preguiça. Não é fatalismo. É que Deus é o que Deus quiser, como dizemos às vezes. Outra coisa é confiar a Deus aquilo que não controla. E fazer a tua parte, mas sem pretender controlar o resultado. Entregar-lhe as pessoas que amas, sem as querer possuir. Apresentar-lhe as tuas preocupações e deixar fazê-lo e deixar que ela haja. Esta abandono vai crescendo muitas vezes através de pequenas experiências do dia a dia. Às vezes não são milagres espetaculares, são detalhes muito concretos, respostas discretas, coincidências, que no fundo não são coincidências nenhumas. Pode ser um problema no trabalho que se resolve de modo inesperado depois de o confiar a Deus. Pode ser uma conversa difícil em família que acaba por correr muito melhor do que pensavas. Pode ser uma conta que não sabias como pagar e aparece uma solução que não tinhas previsto. Podem ser muitas coisas simples. Um telefonema na hora certa, uma palavra do Evangelho que te acerta em cheio no dia em que mais precisavas. Sempre que reconheces aí a mão de Deus, a tua confiança cresce 1 milímetro. E é assim, milímetro a milímetro, que se forma em ti o coração de filho. Talvez agora valha a pena voltar à pergunta inicial. Depois deste ano comunitário, o que é que o Senhor espera de mim? Claro que Ele pode esperar coisas concretas. Mais oração, mais entrega no serviço, atenção renovada à família, ajustes no trabalho, reconciliações, passos de conversão. Mas para além disto tudo, parece claro que o grande projeto de Deus para a tua vida é este: fazer de ti cada vez mais um filho, uma filha. Ensinar-te a viver tudo a partir desta identidade. Quando regressares à tua rotina, à tua casa, ao teu trabalho, às deslocações, às responsabilidades, à agenda, aos cansaços, não leves apenas boas resoluções. Leve este desejo. Quero viver como filho, nas alegrias e nas dores. Quero passar das reações de medo às reações de confiança. Quero aprender a dizer Abba, Pai, nas situações em que antes só sabia dizer estou tramado. Quando aparecer o medo, lembra-te, não és escravo, és filho. Quando vier a ansiedade com o amanhã, lembra-te, o Pai sabe do que precisas. Quando caíres e te sentires indigno, lembra-te de Santa Teresinha. Eu manteria sempre a mesma confiança. Quando te comparares aos outros, volta à frase do batismo de Jesus. Tu és o meu filho amado. E deixa que Deus a diga também para ti. É a partir de homens e mulheres que vivem assim, não perfeitos, não impecáveis, mas enraizados na filiação, que a verdadeira conversão pastoral e missionária da Igreja pode florescer. Uma igreja de filhos e filhas, não de funcionários. Uma igreja de gente que se sabe amada e por isso mesmo se torna capaz de amar. Então, se quiseres, podes terminar esta leitura com uma pequena oração simples, na tua própria língua. Algo assim: Pai, eu quero aprender a viver como teu filho, tua filha. Tu sabes aonde ainda vivo como órfão. Nos meus medos, nas minhas culpas, nas minhas comparações. Na minha necessidade de controlar tudo. Hoje, diante de ti, digo-te: confio-te a minha vida, o meu ano, a minha família, a minha comunidade.
Ensina-me a respirar esta verdade. Tu dizes-me, meu filho amado, minha filha amada. E eu respondo, Abba, Pai. Amém. E é a partir daqui, passo a passo, que se constrói uma vida verdadeiramente nova. Não apenas de bom cristão, mas de filho e filha de Deus.